Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Boa tarde, ouvintes do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Mais um sábado juntos aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar. Nosso tema de hoje vai ser refletindo sobre questões sociais, ok? E nós vamos começar refletindo juntos sobre um fato social, um fato que está acontecendo com as nossas crianças. Como vocês sabem, sou professora, eu sou educadora e observo muito a nossa sociedade em relação à questão das crianças, a parte educativa, não é? O relacionamento com a família, tudo isso está contextualizado nos nossos trabalhos aqui, não é? Tanto dentro dos estudos da Rádio Bandeirantes, como nos nossos projetos, né, que também, de uma certa maneira, estão interfaceados aqui com os conteúdos que apresentamos no nosso trabalho aqui na rádio, não é? Então, eu gostaria de convidar os senhores, as senhoras, os estudantes, os jovens, os adolescentes, né, os professores ambientalistas, as tias, os padrinhos, as vovós e os vovôs, para que nós possamos pensar juntos algumas circunstâncias que estão acontecendo com as crianças no Brasil, não é? Já não é de hoje que nós estamos aí acompanhando formalmente ou informalmente, todos nós, né, alguns casos que tenham ocorrido de uma maneira assim, de crimes horríveis, não é, hediondos, com inocentes no Brasil. Então, hoje nós vamos conversar e refletir sobre isso. Já não é de hoje que muitas autoridades, né, estão sinalizando que aumentou terrivelmente a questão da pedofilia, não é? Inclusive com bebês, com crianças muito pequenas. Então, nós precisamos pensar a sustentabilidade como um todo. A sustentabilidade, ela não é somente circunstâncias ecológicas. Ela também está presente no conjunto de circunstâncias da nossa sociedade, ok? Então, a educação em si, como um todo, como um projeto maior, não é? Ela em si é sustentabilidade. E a educação observa esses fatos de uma maneira muito peculiar, porque consegue identificar, nessas questões ligadas às crianças, fatores, itens, critérios que precisam ser analisados pelas autoridades, por profissionais pensantes da área, intelectuais, políticos, não é? E principalmente a sociedade civil, porque somos nós que colocamos os políticos no poder. Então, somos nós que, de fato, de direito, temos a estrutura da sociedade, não é? Então, nós precisamos ter a mente, a consciência aberta, elevada, estruturada e perspicaz para que nós possamos entender, analisar, observar e ter consciência do que está acontecendo com as crianças, porque não é normal o que está acontecendo no nosso país com os inocentes, as crianças. Nós temos aí um número elevadíssimo de questões ligadas à pedofilia. Nós estamos também com um número cada vez mais crescente ligado à questão de torturas e assassinatos, não é? Então, o que estaria acontecendo com os pais? O que estaria acontecendo com os adultos? Não é? Eu não estou pontuando nenhum caso, eu estou verificando a perspectiva generalizada de um todo que se estabelece, que está colocando a criança num patamar de sofrimento que nós precisamos parar
e resolver isso. Nós precisamos parar e termos consciência que, de uma maneira ou de outra, nós também estamos nesse contexto, não é? Talvez até por omissão e talvez até por falta de consciência. A vida, o dia a dia, a rotina, a correria, né? Das manhãs, das tardes, né? À noite quando chegamos em casa. Então nós não temos muito tempo, não é, de pensar em coisas, mas acontece que se nós não pensarmos, se nós não refletirmos para uma atuação concreta, as coisas acontecem. E acontece com todos, inclusive com nós mesmos. Então, esse bate-papo aqui hoje com vocês, na verdade, também é um convite. É um convite para que você se aproxime desse entendimento da educação e da sustentabilidade aplicado à vida prática, no sentido conceitual da educação e no sentido concreto, operacional, digamos assim, ou de ações concretas, o nome que queira dar, ou empiria, o nome que queira dar, experiências de ações, de resoluções, né, para que nós possamos ter uma infraestrutura consciente e atuante para com casos ligados às crianças, que sempre aconteceram esses casos, né, mas agora estão assim de uma crueldade impressionante, né, não que das outras vezes também não tiveram, sim, mas agora a coisa explodiu de uma tal maneira que parece que foi se acumulando. Por isso que eu falo, cuidado com essa ilusão numérica, que somente quando há muitos números, né, muitos casos, nós tenhamos que resolver ou ter atitudes. Não. Nós temos que ter atitudes com qualquer momento de sofrimento de uma criança. Um caso ou 500 casos não significa que nós tenhamos somente que ter resoluções quando a coisa cresce demais. Mas, de fato e de direito, constata-se por evidência que realmente agora a coisa parece que explodiu. Não é? Então, eu convidaria professores, mães, pais, né? Pode entrar em contato aqui conosco pelo 21 991 34 9124, que nós estamos preparando muito em breve aí uma temporada para conversarmos sobre, de um modo geral, conversarmos sobre crianças, defesa da criança, né, sistemas educativos que incluam a percepção do sofrimento da criança, porque o sistema educacional está muito ligado ao ensino-aprendizagem, né, assim, formal, conteúdos de aula, né, disciplinas, que, claro, isso aí é fundamental. Mas as relações sociais, elas precisam ser sistematizadas, compreendidas, organizadas, de modo que nós tenhamos condições concretas de solucionarmos ou evitarmos casos que estejam acontecendo com essas crianças. Porque tem muito congresso, tem muito seminário, tem muito livro, muitas teorias pedagógicas, não é? Muito bate-papo assim no sentido teórico, né? Muitas lives. Eu também em breve vou fazer lives, nada contra lives. O problema é a dimensão que não chega no concreto, não é? Então nós precisamos deixar o blá 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 e partir para atitudes concretas. E nós vamos pensar isso juntos. E como poderia ser isso? Através de projetos, através de ações, através de grupos ligados a sociedades civis, a associação de moradores, a próprias escolas, não é? Há instituições que lidam com as questões temáticas do mundo infantil ou da defesa jurídica da criança, como a OAB, né, por exemplo, e outras instituições, as universidades, não é? Como é que estão as universidades em relação a isso? Será que somente a área de pedagogia é que tem esse olhar para a criança? Não é? Então, nós vamos ter que pensar, não é, juntos e começar a propor. Não é? Propor de modo concreto. É para ir para a LERJ, é para ir para algum grupo, vai se organizar para ir para Brasília. Como é que nós podemos falar com as autoridades? Porque a gente não suporta mais isso, não é? Não suporta mais, assim, casos que estão tendo origem num desequilíbrio entre pais.
não é? Num desequilíbrio entre gêneros sexuais, um desequilíbrio entre até pessoas da família, tios, padrinhos, não é? Primos, surras em crianças, né, sofrimentos, atos sádicos, não é? Como aquele caso da criança do barril, né? Maus tratos psicológicos profundos. Então, o que está pegando, afinal, com as crianças? Não é? Por que as crianças estão saindo do contexto afetivo do adulto? Não é? Que isso é já um desequilíbrio mediante as questões naturais. Não é? Um pai e uma mãe natural, não é? Naturalmente, eles defendem a cria. Mas agora parece que as coisas mudaram e se inverteram. Não é? Então, de um modo geral, eu chamo a atenção para as inversões. Quais são as inversões sociais na nossa sociedade que começam a despontar em resultados concretos desse quilate, desse porte, desse critério de fatos que estão chocando a todos. Como é que um pai joga uma criança numa bacia de água fervendo? Está aí nos jornais, na mídia, não é? E por aí vai. Como é que mães realizam cirurgias dentro de casa para cortar órgãos sexuais de crianças, filhos, meninos? Como é que pode isso? Alguém explica isso antropologicamente, sociologicamente, psicologicamente, criminalmente? Ou então nós vamos chegar no nível de barbárie, que nós já estamos nesse país, não é? Assim, final. Não é? O que nos resta mais? Nós já estamos na pandemia. Ok? Nós já perdemos não sei quantas milhares de pessoas. Nós já temos problemas políticos profundos. Nós temos gerações perdidas mediante um equilíbrio de produção de conhecimento científico, literário, cultural, social, não é? Os jovens hoje em dia, claro que não são todos, mas é um número significativo, que perderam as rédeas, né? Uma depressão coletiva das pessoas de modo impressionante. Você conversa com 5 pessoas, 4 estão com depressão, não é? Por que essa depressão? Não é? Por quê? Essa depressão ela vai gerar o desequilíbrio vai gerar depressão e vai partir para o ato concreto do suicídio. Não é? Dos desequilíbrios, das brigas familiares. Estou falando alguma coisa aqui que é assim, estratosférica demais para vocês? Não, né? Tudo é uma realidade, todos nós temos isso em casa, eu também tenho, todo mundo tem. Somos normais e somos iguais. Agora, o que não é normal é esse fato acontecer, né? Da proporção que está acontecendo. Não é? Então, afinal de contas, o que está ocorrendo? Por exemplo, agora na pandemia, não é? Eu tenho observado de uma maneira muito significativa, e já tenho até tentado falar sobre isso aqui, a questão aí comportamental de jovens e adultos, tá? Em relação à pandemia, ao Covid, não é? E também as formas de precaução. Então, as pessoas ou chutaram, como diz, né, popularmente, né? Ou chutaram o pau da barraca, ou então elas entraram assim numa dimensão que não é da realidade, é uma coisa ilusória. Diga não na sua cabeça imaginária à pandemia e saia por aí sem máscara, né? Saia por aí falando em cima dos alimentos, falando em cima das pessoas, como não se houvesse amanhã. E é isso que cada vez mais, agora com a piora recente, e agora já deu um sinal de melhora, né, digamos assim, mas nós estamos ainda no ápice, né, da pandemia, e aí ainda estão sinalizando que daqui um pouco mais à frente as coisas vão piorar. Acessem a internet, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, é só acessar as redes sociais. Ok? Então, por que, por exemplo, tantas pessoas se recusam a usar a máscara? Né? Eu não consigo respirar. E se vocês estiverem entubados, conseguirão respirar? Então, qual é a diferença entre o pensamento concreto e o achismo pessoal dos ignorantes em microbiologia? E por que nós temos que depender dessas pessoas ignorantes em microbiologia?
Porque a nossa vida depende dessas pessoas, como nós somos interdependentes, todos nós entre si, entre o conjunto da obra da humanidade, nós somos sistêmicos, ok? Não existe, eu não preciso de ninguém. Se você vai pegar um táxi, se aquela pessoa tiver com um problema de coração, infartar na direção, você possivelmente morra com ela, porque ela vai perder a direção, ok? Se você for você tem plano de saúde mais caro possível, mas se você for atropelado, você vai parar no primeiro hospital popular que tiver. E agradeça se houver vaga, porque senão você vai urrar de dor lá na recepção. Entendeu? Então, qual é o problema com a realidade e o ser humano atualmente? É um mundo virtual? Será que todo mundo é tão feliz no mundo virtual, né? As moças são sempre muito lindas e os rapazes são sempre muito legais, né? Românticos, cavalheiros, etc. Não é? Então existe assim um viés que esse mundo virtual ele trouxe também à tona uma vivência imaginária, né, do bem-estar. Claro que eu não estou generalizando, né? Mas existe muito isso. Vocês concordam comigo? Vocês em casa? Pode entrar em contato comigo, 21 991 34 9124, tá? Pode passar zap, eu respondo. Porque o que está ocorrendo e que nós temos que botar o pé no freio aqui é que nós temos um mundo virtual, nós temos um mundo real, nós temos uma realidade mundial, nós temos um comportamento real entre si, casais, enfim, família, grupos, enfim, mesmo gênero, mas que está acarretando, mais que nunca, digamos assim, uma loucura coletiva. Por que os pais estão matando as crianças? Por que os pais estão tendo sexo com os próprios filhos bebês? Crianças pequenas, crianças grandes, maiores. Por que as pessoas estão matando os filhos porque estão achando que poderia ser de outro gênero? O que está acontecendo no mundo? Ah, professora, mas o mundo sempre foi assim. Sim e não. Eu sou historiadora, a gente tem muita experiência nessa área de entender uma linearidade, entre aspas, do tempo onde o homem existe. Tá? Então, você vê os ciclos, você vê até a diversidade dos fatos. Tá? Você vê as guerras, né? A coisa toda da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, né? Você vê os preconceitos horrendos, né? Você vê o pobre, não é? O pobre, a pessoa que é pobre no mundo todo, né? Quer ver uma coisa que nunca se resolve? Os casos da África, não é? Eu fui criança, fui adolescente, fui jovem, agora sou uma senhora. Como é que não se resolve o caso na África? Nunca ninguém, em hipótese alguma, né, na história do mundo. Né, uns países ficam mais ricos, outros menos ricos, e o tempo vai passando, e as fotos continuam, ok? As fotos continuam daquelas crianças se arrastando atrás de comida. Será que ninguém olha para isso? Será que é uma coisa assim que vai eternamente acontecer desta forma? E aqui, se a gente trouxer para cá, para a nossa realidade, quais são as crianças que estão aí levando tiro na cabeça? E não precisa ser África, não é? Então, o que eu estou, na verdade, no programa de hoje, estabelecendo aqui com vocês, é um convite. É um convite para que nós possamos, você é professor, você é educador, pedagogo, psicólogo, pode entrar em contato conosco, ok? Para a gente conversar sobre isso, vamos fazer aqui uma mesa de debates e tirar uma ação concreta, prática, um projeto disso. Eu também queria voltar aqui ao tema desse universo virtual, não é? Que é tão falado, já está sendo até batido, né? Já está ficando até uma coisa, começando a ter um desgaste, né? Agora, o fato é que o ser humano, nessa revolução tecnológica, ele mudou bastante, né? Ele mudou demais, não é? E essa mudança, umas linhas foram ótimas, outras mais ou menos, e algumas péssimas, né? E eu vou trazer aqui, de novo,
porque se faz necessário o comportamento, a tentativa de compreensão, a facilitação para que a população acompanhe as informações, entenda, e as autoridades, e os policiais, os advogados, enfim, a comunicação, os jornalistas investigativos, né, pelo fato aí do chamado crimes psicotrônicos, que já foi falado aqui, não é? Vocês estão acompanhando, que nós estamos sistematizando essas informações, e para quem não acompanhou, nós abrimos uma temporada aí no início desse ano falando sobre crimes cibernéticos, em específico os crimes psicotrônicos. Se você não sabe o que é, eu vou fazer rapidamente um pequeno histórico em frases, tá? Segundo as vítimas atuais, e há vários grupos no Facebook, né, por aí, pelos WhatsApps, né, pela internet, é só colocar no Google, crimes psicotrônicos, ok? O crime psicotrônico, na verdade, ele é cibernético, na característica informatizada, não é? Ele é uma atualização de um equipamento que era utilizado teoricamente, pelas informações fornecidas, na época da Segunda Guerra Mundial, que é um aparelho eletrônico que torturava pessoas através das ondas cerebrais e também para o corpo todo. Nossa, mas que coisa esquisita. É esquisito, mas é fato. E nós temos que conversar sobre as coisas esquisitas também, porque é ela que está fazendo essas outras coisas acontecerem, ok? Então, o crime psicotrônico, ele se atualizou e ele acabou sendo um crime, digamos assim, no submundo da história da tecnologia, né? Da Deep Web, né? Todo mundo, se não sabe o que é Deep Web, procura saber, não é? Entra na internet, coloca Deep Web. E aí você vai saber que é o universo, digamos assim, infernal da internet, né? O submundo do crime. Então, esse crime, ele está se espalhando no Brasil de uma maneira veloz, estruturada e significativa. Tá? E, por vários motivos, ele não está vindo à tona às autoridades. Tá? Por quê? Porque existe um entendimento, digamos assim, que precisa ser melhor estruturado sobre as vítimas. Em primeiro lugar, esse é um crime tecnológico, esse é um crime que é feito por um programa de computador. Esse é um crime que se ganha muito dinheiro com esse crime e ele está dentro de uma espécie, digamos assim, de uma estrutura mafiosa. Ok? Ele está dentro e fora do Brasil. Então, existem muitas vítimas que acompanham, inclusive, o histórico desse crime, porque, como elas não têm como provar, que é o grande problema desse crime, eu vou falar para vocês, é a prova física, porque tudo só funciona com prova física. E para que as pessoas não tenham prova física, o que esses criminosos fazem? Eles buscam vítimas simples. Pessoas que não conhecem o universo jurídico, pessoas que não conhecem os trâmites para se resolver um crime. E eles não têm como pagar detetives particulares, eles não têm esse universo sistematizado dentro do conjunto de experiências de vida de cada uma dessas vítimas. E também, ao mesmo tempo, essas vítimas começam a sofrer os danos psicológicos, psicotrônicos. Por quê? Porque a primeira etapa desse crime, agora eu vou falar da parte do que ocorre, não é? Eles buscam vítimas fáceis, alvos fáceis para que esse crime seja realizado. Mas por quê, professora? Porque eles fazem parte de uma máfia, um clube de sádicos. São pessoas psicopatas que pertencem a clubes de sadismo, ok? Estou falando alguma coisa fora da realidade para você? Se tem pedofilia, tem sadismo, tem umas coisas ruins, não é? Nesse mundo. Pronto. Então, esse clube de sadismo, professora, mas eu não estou conseguindo entender. Então, estou explicando para você. São psicopatas que têm foco na área do prazer sexual, eles são desequilibrados, são assassinos, são bandidos, são criminosos, eles fazem parte de um clube que usa uma tecnologia, que é um programa de computador, que é uma atualização de um equipamento usado há anos atrás, de tortura, ok? Tortura. Fora do Brasil, entrou no Brasil já informatizado e foi parar na mão de criminosos tecnológicos ou hackers. Dificuldade até aí não, né? Então,
Parece ficção científica? Parece. Mas é ficção científica? Não. Por quê? Por causa do relato das vítimas. Ah, professora, mas elas não têm como comprovar, então não se pode fazer nada. Não. Não é assim, não. Sabe por quê? Porque quando você junta um conjunto de pessoas, muitas pessoas falando a mesma coisa, você não pode argumentar que todas elas estão sofrendo de paranoia coletiva, porque isso não existe. Tá? Ou pegar um vírus, que esse vírus desenvolve na mente uma espécie de fobia ou mania de perseguição. Isso não existe. Tá? Isso não é contagioso, esse tipo de problema psiquiátrico. Logo, essas pessoas têm uma logística. Ok? Elas falam situações, informações, circunstâncias, que se você botar no quadro comparativo, elas estão falando a mesma coisa de um modo diferente. Ou seja, elas estão falando da experiência delas de sofrimento. Mas como assim, professora? Existem grupos no Facebook, vou colocar aqui, crimes cibernéticos e psicotrônicos. Coloca lá no Facebook, no Google, o que você acha? Crimes cibernéticos e psicotrônicos. Porque o crime psicotrônico atualmente é um crime cibernético, ou crime virtual, ou um crime tecnológico, a mesma coisa, ok? E também você coloca lá Brasil com Z, tá? Porque tem um viés internacional. Brasil com Z, T-I-S. Por que TIS? Sim. Target, indivíduo, e o S é o S do apóstrofe S, né? Então, seria as target indivíduos, ou seja, as pessoas-alvo que são do Brasil. Segundo o responsável por esse grupo, que veio aqui nos estúdios já há algum tempo, uns 3 ou 4 meses, e veio 2 vezes, se não me engano, e também outras vítimas. Nós tivemos aqui concretamente, dentro dos estúdios, uma média de umas 5 ou 6 pessoas. E fora do estúdio, por telefone, também umas 3 ou 4 pessoas. Sendo que em cada um desses grupos que eu falei, crimes cibernéticos, ou psicotrônicos, ou Brasil com ZTIs, tá? O primeiro tem uma média de 300 vítimas, e o segundo tem uma média de 1.400 vítimas, 1.500 vítimas brasileiras e fora do Brasil. Aí eu te pergunto, qual é o problema da prova? Se as pessoas estão lá dizendo, conseguiram fazer um levantamento informativo, estão apresentando circunstâncias informativas, que uma equipe chega rapidamente a essa conclusão. Ok? Mas por que a equipe não chega à conclusão? Primeiro lugar, vamos lá. Se não há provas, essas pessoas são pessoas humildes, elas não conseguem, nem se não fossem humildes, tá? Como é que uma pessoa vai conseguir uma prova dessa? Fala para mim isso. Uma pessoa simples, uma pessoa que pega ônibus, são essas pessoas que são vítimas. Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Sul está cheio. No Sul está repleto, em Goiás. Entrem lá nos processos jurídicos, não tem aquele no Google, botar processos jurídicos, coloca crimes psicotrônicos. Goiás tem um número enorme. E o que para o processo? O que para a investigação? O que para o acompanhamento? A ausência, a falta de provas concretas. Mas então, como é um impasse, professor? Está se tornando um impasse. Por quê? Porque as vítimas que vieram aqui, a Band, ok? Elas não foram lá na esquina falar no boteco, não, tá? Elas vieram nas maiores empresas de comunicação do país, tá? Dizer o relato delas. E isso bateu aí nos segmentos, nos nossos ouvintes, etc. Já é uma questão da gente projetar essa informação. E ainda assim, essas vítimas que estiveram aqui não estão conseguindo resolver essa problemática. O que essas vítimas precisam? Elas precisam ser organizadas, sistematizadas, e que um advogado, um perito, um engenheiro, um tecnólogo, um político, um policial, um delegado, organize isso e comece a efetivar. Foi feito um contato com uma delegada recentemente e foi repassado esse informe para as vítimas, principalmente na pessoa do senhor Carlos Santos, é assim que ele está no Facebook, tá? Que até agora, a informação que eu tenho e que foi passada aqui nos estúdios, é que eles teriam assumido um movimento de combate a crimes cibernéticos, etc. Então, foi solicitado a eles um documento unindo as informações e apresentando para a delegada por e-mail ou para a delegacia, enfim. E esse documento não foi feito.
certo. Mas por que então, professor, essas vítimas que sofrem horrores, tá, pessoal? Eu vou já elencar aqui uma sequência de recursos que esse programa de computador tem, tá? E sabe por que esse documento não foi feito por parte das vítimas? Porque elas estão sofrendo retaliações. Ok? Elas estão sofrendo retaliações, elas estão com medo. Inclusive, já morreram pessoas. Ok? Indiretamente, diretamente, como é que vão provar? Como é que vão provar? Ok? Então, relativo aí à questão dos recursos, mas, professora, afinal de contas, isso é uma tortura? E eles fazem o quê? Bom, a princípio, em vários casos, eu vou citar um caso aqui de uma moça que é de uma instituição científica, ela foi obrigada a pedir aposentadoria, tá? Ela saiu do emprego dela, teve um problema muito sério, pessoal, porque ela foi pega 6 vezes, colocada num apartamento lá no Meier, na cidade do Rio de Janeiro. Da zona norte do Rio de Janeiro. E ela foi seguida pelas ruas, há uma hipótese que eles a conheceram, entre aspas, num atendimento que ela fazia a uma instituição científica importante no Rio de Janeiro, tá? Que ela trabalhava lá há quase 25, 30 anos, era uma pessoa querida, uma pessoa conhecida no seu trabalho, tá? Conhecida e reconhecida, e possivelmente eles entraram lá infiltrados, ou enfim, o foco não teria sido ela, mas ela estava ali fazendo atendimento, ela foi, digamos assim, visualizada, então eles, além do objetivo deles estarem lá, que você imagina o que possivelmente eles não estariam lá para quê, né? Você consegue deduzir, eu preciso fazer desenho? Não precisa, né? Então, no caso dela aqui, que correu junto com essa questão aí deles possivelmente estarem dentro da instituição, ela relata que eles colocaram ela em cárcere domiciliar, ou seja, dentro do apartamento dela. Tá? Seguiram ela nas ruas e colocaram ela, e cada sequência dessa aí é um sofrimento fora do comum. A moça ficou sem comida, emagreceu 15 quilos, ficou doente, só que ela sofreu isso 6 vezes. 6 vezes, ok? E pronto, então, isso aí, para esse caso dessa vítima, em especial, ela teve o sofrimento do sequestro seguido da tortura. Eles a torturam exatamente uma média de 15 anos, tá? Sem que ela consiga ninguém que acredite no fundamento informativo que ela transmite, que ela fala, que ela relata. Ninguém acredita nela, como ninguém acredita em nenhuma das vítimas. Por quê? Porque existe uma espécie de tutorial que vai orientar para que os usuários façam a coisa de uma tal maneira que quando a vítima vai fazer o relato, parece uma coisa sem peça e cabeça. Quer ver uma coisa? Recursos. A vítima fica cega ou fica míope por alguns instantes, 2 horas ou 5 minutos, e depois volta ao normal. É possível isso para você? Você imagina uma coisa que isso possa acontecer? Não, como assim? Eles cegam a vítima online, à distância, sem a vítima saber que está sendo cega, que está sendo atingida por um recurso tecnológico que é enviado através, possivelmente, de Wi-Fi, quer dizer, não deixa de ser uma onda, uma radiação cancerígena que tem um recurso junto, que chega ao corpo dessa pessoa. Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eles atingem corpos à distância. E, nesse caso, nós poderíamos dizer que eles são biohackers. Claro que eles têm outros segmentos que não é a parte do corpo humano. No momento, eu estou falando da parte do corpo humano. Então, tem a cegueira. Então tem fisgadas em músculos, em nervos, dentro dos dentes, fisgadas em órgãos internos, aumento de temperatura corporal, aumento de peso, aumento do peso de um braço mais do que o outro, de pernas, do osso, da cabeça. Mas, professora, para aí, só um instante. A senhora está dizendo que as pessoas estão dizendo, relatando, que elas estão sendo aumentadas no seu peso corporal à distância para um programa de computador? É exatamente isso que eu estou dizendo. Mas isso é muito sério. Não, mas é isso, exatamente isso que é muito sério. Por isso que eu estou aqui dentro da Band denunciando isso. Mas a senhora tem como provar?
Eu não tenho, mas eu tenho mais de 1.000 vítimas que vocês podem acessar nas redes sociais. E a minha pergunta é, eu trouxe essas vítimas aqui, essas vítimas estão mentindo? Estão inventando? Estão em delírio coletivo? Estão paranoicas com o mesmo conteúdo informativo? Essas vítimas inventaram isso tudo por algum motivo? Pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas do norte do Brasil, do Nordeste? Quantas pessoas estão falando a mesma coisa? E essa moça aqui da instituição científica está aí, quer conversar com ela? Entre em contato comigo. Eu falo, eu faço o contato. E as outras vítimas? Carlos Santos, professor de história, na ativa. Então, se uma moça foi sequestrada, outro sofreu de outra maneira, outro foi torturado. Tem um rapaz que teve aqui, que está em desespero. Depois que ele esteve aqui, foi extremamente torturado. Se eu não me engano, o nome dele é Daniel. Querem o telefone? Eu passo. Eles liberam. Está disponibilizado o telefone de cada uma dessas vítimas. Você que é autoridade policial, advogado, jornalista, investigativo, será que um crime desse não vai chegar nunca a ser solucionado? Qual é o problema que esse crime não está vindo à tona? Estão atingindo políticos? É isso? Será que estão dentro do órgão interno de algum político aí das altas? E as urnas eletrônicas? E os aviões, os helicópteros? E as grandes empresas? Tudo que usa a informática, tudo isso é plausível e está sendo sabotado. Por quê? Porque existe um programa de computador com milhares de recursos que atende, digamos assim, atende entre aspas, né? Que atinge, melhor dizendo, né? Atividades ligadas à parte corpo humano e empresarial, institucional, sabotagem científica e etc. Ah, professora, mas isso é demais. Não é demais, não. Demais é um pai ter relações sexuais anais com seu próprio filho de 3 dias de nascido, de 1 mês de nascido, e está aí acontecendo. Nisso você acredita, porque passa na televisão. Agora, esse crime que está sendo abafado, não passa na televisão, você não acredita. Então é bom você acreditar, porque o seu filho pode ser vítima. Todos nós somos, você, Band, instituições científicas, jornalistas, população, crianças, todos nós estamos vulneráveis. Mas o que está faltando? As provas. Por quê? Porque nós vivemos num mundo ligado às provas. Mas quem é que pode dar essas provas? É solicitado a vítima. Eu, Margarete Aragão, estive conversando com vários advogados. E os advogados, a senhora tem que pedir a eles as provas. Sem prova, vai ficar sofrendo o resto da vida. E eles não conseguem as provas. Estou falando de alguma coisa anormal para vocês? Fora do comum, assim, tipo conversando com o marciano? Não, né? Estou falando um crime tecnológico. Poxa, professora, mas está acontecendo há 20 anos, 30 anos. Eu conversei aqui com uma arquiteta que ela está nisso há 20, 30 anos. Tem vítimas que têm hora certa, que sofrem retaliação quando escurece, dá 18, 19, 20 horas à noite, que ela chega em casa, que ela vai jantar, relaxar, imediatamente o corpo dela eleva a temperatura. Porque existe dentro dessa máfia alguns que acham isso uma coisa super erótica. É o segmento da linha sexual, tá, pessoal? Segmento linha sexual, sadismo, sadomasoquismo, segmento pedofilia, segmento sabotagem científica, sabotagem empresarial, sabotagem no futebol, sabotagem nas escolas de samba. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui é sistematizando, facilitando, didatizando um conteúdo que está acontecendo. Quer ver uma coisa? Eu, Margarete Aragão, estou com um caso aqui muito estranho. O meu celular, sistematicamente, parece que está sendo invadido. Por quê? Porque ele começa a piscar do nada, ele passa do Facebook para o Zap, ele passa do Zap para o e-mail, ele pula, eu estou digitando, ele pula não sei quantas, ele apaga direto, depois ele volta direto, e é sistematicamente depois que eu comecei as denúncias.
Quer ver uma coisa? Os meus cachorros, ele começa com uma respiração, assim, num barulho no nariz, do nada, assim, quando eu olho, assim, isso me chama a atenção, né, o som, o barulho, quando eu olho, assim, o som desse barulho, do focinho do cachorro, para. Sabe quantas vezes está acontecendo isso? De uns 5 meses para cá, não aconteceu de ontem para hoje não, tá? Meus cachorros estão sendo invadidos? Seria isso? Então vamos lá fazer um exame de sangue, uma raspagem na pele, porque com certeza vai encontrar ali algum sinal de radiação. Ok? Não estou entendendo, professor. Não, nem eu. Nem eu estou entendendo. Então eu estou dizendo aqui categoricamente, assumindo que está acontecendo alguma coisa aqui no meu celular, tá? Ok? E pode acontecer dentro da Band? Não sei, no meu celular está toda hora acontecendo isso. Ele diminui a tela, ele aumenta a tela sozinho, mas é sistematicamente. Principalmente de madrugada. Essa vítima que eu falei, ela, 18, 19, 20 horas, há um aumento de temperatura do corpo dela. Outra coisa, tudo que ela pega, eles aumentam de peso. Mas, professor, eles ficam em cima. Porque a metodologia, vou dizer agora qual é. É a metodologia do Big Brother, BBB. Como assim? Esse jogo, que não é só da TV a outra não, tá, gente? Isso é um game. Tá? De observação, aquela pessoa que são voyeurs. Logo de cara, logo de pronto, essas pessoas são voyeurs, todas. São pessoas que nasceram, se desenvolveram, cresceram, estão estabelecidas em frente a uma tela de computador. Então, elas têm que olhar uma tela de computador. São pessoas viciadas em computador. Possivelmente, essas pessoas também trabalhem. Não é normal. Né? Elas trabalham, elas vivem a vida normal, estão soltas. Então, elas vão à praia, elas vão ao cinema, elas estão no condomínio, no seu apartamento, etc. Né? Elas não estão na testa, olha, eu sou o biohacker. Não, elas estão na sociedade, como os pedófilos, como os sádicos, como os assassinos de mulheres e por aí vai. Não é? Então, o que eu estou querendo dizer é que esses biohackers, esses hackers empresariais estão soltos. As vítimas são sempre pessoas muito humildes ou simples, não sabem nem se explicar. Depois de tantos anos, elas conseguiram se explicar. Tá? O sofrimento que elas passam, vocês não têm noção. Sabe-se lá o que é você ter várias pessoas, eles se revezam, é como se fosse uma sala de Orkut, é uma sala de chat. Ou um grupo de zap, eles entram aos milhões. Então, tem lá as vítimas pré-estabelecidas. Elas estão já computadorizadas, elas estão, o seu físico, o seu corpo, o seu nome, o seu número, está dentro do programa de computador. Então, está lá fulana de tal. Então é hoje que eles entram. Provavelmente eles até paguem para fazer isso, ok? Por isso rola muita grana, ok? E aí eles vão saber... então eu entrei, então eu vou perseguir, porque isso é uma perseguição tecnológica, ok? Outra coisa, games sexuais de perseguição estão acontecendo a rodo nos Estados Unidos há muito tempo. Ou o chamado crime da perseguição ou o jogo da reação. Nunca ouvi falar isso. Então, o fundamento geral dessa história toda de crime psicotônico na atualidade é o jogo da reação, é aquela pessoa psicopata que se vicia na reação que o outro vai ter, que é o fundamento do BBB, né? Você joga lá uma lagartixa, dá para a pessoa comer, não é? Aí aquela reação é que vai causar. Né? E aí você transfere isso para um outro mundo, um mundo virtual, um mundo de crimes virtuais. Você olha o segmento psicopata da Deep Web, os milhares de desequilibrados que usam a internet, e aí você vê que é fácil montar um grupo desse, de malucos, não é? De doentes, não é? Tarados. É fácil. Aí você vicia o cara num game e o cara, eu quero. Quem é a vítima? Aquela moça ali. Então eu vou mandar um monte de espetada, porque existem as espetadas, está dentro do crânio, no bico, do seio da mulher. Por isso que dá maior erotismo, para não falar aquela palavra que começa com T, termina com ão, tá? Que tem um S no meio, para não falar aqui, dá maior T neles. O que, professora? Espetar anos de crianças.
Ah, mas como assim? Mas isso é demais para minha cabeça. Não é não, é para a sua, mas para o ano da criança de 1, 2, 3, 4, 5 anos que não sabe dizer o que está acontecendo, é sofrimento. Para aquela moça que está quase contraindo um câncer na mama, porque o doente mental, né, o psicopata tem o maior T e mandar a radiação para a mama dela até ela contrair um câncer. Ele acompanha 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem um psicopata que está 20 anos nesse game. Porque tem vítimas fazendo relatos que elas sofrem isso há 20 anos. E não é uma vítima não, hein? Dentro do grupo, repito, olha lá, grupo crimes cibernéticos e psicotônicos no Facebook. O outro grupo, Brasil com Z, TIS, Brasil com Z, Brasil TIS, TIS. Esse aí é do Carlos Santos. Entre em contato com o Carlos é o presidente do movimento, ele falou isso aqui nos estúdios. Ok? E o Carlos é um também que está aí no procedimento do problema da retaliação. Ele ainda não fez os documentos solicitados lá na delegacia do encaminhamento. Porque ele está achando que ele está sofrendo retaliação, não sei. Entendeu? E outros também. A moça lá da instituição científica está há 15 anos no sofrimento. Mas é sofrimento mesmo. Outra coisa, existe uma prática que quando a pessoa está com um sofrimento pessoal, a mãe morreu, a pessoa está doente, eles atuam em cima da questão. Quer ver uma coisa? A pessoa pegou uma gripe, está com febre. Eles aumentam aquela febre de uma maneira horrenda, a pessoa só falta morrer. Aí a família leva para o hospital, aí volta do hospital. E a pessoa não está com febre, ela foi aumentada na febre. Por que isso? Porque em cima de um sintoma, eles atuarem, aquilo disfarce, dissimula que eles estão atuando. Ah, eu dei uma topada. Parece que quebrou o pé, não quebrou não. Eles estão apertando, contraindo seus ossos de uma tal maneira que parece que quebrou o pé. Aí a pessoa bota gesso, não sei o que, leva fisgada, a pessoa toma antibiótico, toma injeção, toma bezetacil e a pessoa não tem nada, ela deu uma topada. Mas como é que eles sabem disso? Acompanhe os recursos do programa de computador que você vai ver. Vou falar uma coisa agora que vocês vão achar assim demais. Existe um sistema eletrônico, um equipamento, que não sou eu que estou falando isso não, isso é a história da tecnologia, tá? Entra na internet e faz uma pesquisa. Eu aqui estou sistematizando como comunicadora e educadora um conteúdo. Ponto. Ok? Mas vou passar no meu programa essa informação para vocês. Chamado EEG. O que é EEG? É uma sigla em inglês, que é relativa ao equipamento que é usado e agora atualizado, informatizado, usado online, atinge o cérebro da pessoa à distância. E é capaz de coisas que você não tem como acreditar de imediato. Você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que conversar com a vítima até a sua ficha cair. Nossa, é possível sim que eles estejam falando a verdade. Essa fala, essas denúncias, esse conteúdo já bateram na ONU, ok? Já bateram na ONU. Torturas eletrônicas, crimes psicotrônicos, que envolve a tortura emocional até a pessoa enlouquecer, que é o grande barato deles, tá? Por isso que é psicotrônicos, tá? E aí, quando a pessoa enlouquece, eles começam com a tortura física ou fazem ao mesmo tempo. Mas como assim, professora? Olha, acompanhe esses fatos, essas informações nas redes sociais, no Facebook, no Google. Façam pesquisa, vocês têm que ter informação. Porque a sociedade está cada dia aumentando desse sofrimento e não estão sabendo o que é. Quer que eu te diga uma coisa? Há uma possibilidade, não sou adivinha, nem sou autoridade, nem sou da área científica, mas há uma possibilidade, é plausível. Vou repetir, hein? É plausível, se você considerar e compreender as ações desses psicopatas e o uso dessa tecnologia, é plausível que o número de Covid tenha aumentado em função de um dos recursos ou de uma das ações sistemáticas dele, que dá maior T. Eles são sádicos, alô, atenção, são psicopatas, eles transam com crianças, eles matam mulheres, eles transam online, ok? Eles enviam isso para corpo de bebês. Eles são doentes, são criminosos, são assassinos. Eu não estou falando de ficção científica.
quer acompanhar um relato, você é investigador, você é policial, você é advogado, você é delegado, você é político, não acesse pessoas que não tenham o relato vivenciado. Então, cadê as vítimas? Estão nesses grupos em vários. Há vítimas no Panamá, na Argentina, tem associação na França de vítimas, associação de vítimas na Espanha. Nos Estados Unidos tem até um dia no calendário, o Dia das Vítimas. TIs. Tá bom para você isso? Agora, não está vindo a público. E você vai passar também a entender esse conteúdo para que você colabore passando essa informação adiante. Ok? E esse áudio aqui, ele vai ficar no meu canal de YouTube, Programa Por Dentro da Sustentabilidade. Acessa lá, passa para frente. Porque uma hora isso tem que acabar. Uma hora eles vão achar o filão dessa máfia. Assim como eles acham de pedófilo, não tem isso. A polícia desbaratou uma quadrilha. Então, em breve, essa quadrilha vai ser desbaratada. Agora, enquanto não acontece isso, nós estamos com crianças vulneráveis, nós estamos com mulheres a ponto de contrair um câncer, porque sistematicamente, outra coisa, hein? Sadismo entre gêneros. Demais. Os relatos das vítimas falam muito isso, que a maioria do que elas vão dizer, porque elas ouvem os áudios que vêm online, não vem pelo aparelho celular não, tá? O ponto é no ar. No ar onde há as ondas eletroeletrônicas, o Wi-Fi. Você escuta, você usa o Wi-Fi? Já conhece essa sigla, né? O Wi-Fi, essa palavra, Wi-Fi. Você sabe que isso não está dentro do seu bolso, não, né? Nem dentro de uma caixinha de surpresa. Isso está no ar, tá? No ar. O Wi-Fi é uma onda eletromagnética e ele está no ar. Então, do ar, eles puxam o Wi-Fi sem chip, ok? Sem receptor. Ué, mas não tem transmissor, receptor, eu queria falar para você que já era, tá? Atualizem-se, ok? E aí eles ouvem até uma espécie de rádio pirata entre os usuários desse programa de computador. Por isso que eles sabem de coisas sem querer, porque eles ficam conversando. E propositadamente, como uma forma de maltratar emocionalmente as pessoas ficam ouvindo o que eles estão fazendo. Eu peguei uma criança e fiz isso. Eu peguei uma moça e fiz isso. Eu estourei o ovário dela. É assim. Mas é demais, professora, é muito para minha cabeça. É muito para a cabeça, você imagina essas vítimas, sabe quantas tem? Lá no grupo do Carlos Santos, só com ele tem 1.500 pessoas do Brasil e fora do Brasil. Por que você não pode ser uma vítima? Por que você não pode estar vulnerável? A ignorância está fazendo esse crime crescer demais da conta. A falta de informação, a falta da mídia, a falta de autoridades, a impunidade está fazendo esse crime estourar. Então, eles começam a fazer, eles seguem uma pessoa durante anos. Lá nos Estados Unidos tem caso de stalker. Aqui no Brasil, o presidente há pouco tempo fez aí um documento relativo a isso, a lei contra o stalker, o perseguidor. São pessoas perseguidoras, é uma prática criminosa. Ela pode vir via virtual normal, no Facebook, no Zap, mas a coisa não está mais nesse âmbito. Está passando por uma tecnologia, entre aspas, recente, direto para o corpo da vítima. Mas é demais, quer dizer que nós vamos sair, vamos tomar um choque? Vão. Ué, mas a gente pode pegar um câncer, contrair um câncer, tanta radiação no corpo? Podem. Mas eles podem nos matar, mandar isso para o nosso coração? Podem. Teve uma história recentemente de uma senhora que estava com câncer, mas morreu de coração, tá? Causa mortes. Ok? Mas eles podem colocar isso em aviões? Podem. Ué, mas eles podem usar isso lá na guerra do Israel? Podem. Ué, mas eles podem usar isso dentro da minha escola? Podem. Mas eles podem usar isso dentro de uma instituição científica, nas vacinas, nas urnas? Podem. Pô, mas isso é muito sério, eu sei. E é por isso que eu estou falando isso com você. É por isso que esse tema está sendo focado aqui nesse programa. Porque não tem ninguém brincando aqui, nem inventando, nem trabalhando com o subjetivo, nem com o imaginário.
E não tem nenhuma histeria coletiva, nenhuma paranoia coletiva, porque paranoia não pega. Não pode ser coletiva. Ok? O que nós temos são relatos. E todo o trabalho de investigação, o seu pontapé inicial do produto a ser investigado, do objeto, do tema, do assunto, são os relatos. Mas então, onde estão esses relatos? Lá no meu canal de YouTube tem bastante. Mas a maioria deles está nesses dois grupos. E em vários, acessem o Google. Coloquem lá crimes psicotrônicos e coloquem lá mais uma informação. É possível que um segmento dessa máfia esteja participando de dentro de uma empresa ligada a telecomunicações. Por quê? Pela diversidade tecnológica, acesso a programas, a informações, dados e por aí vai. Entendeu? Ou quer que eu faça desenho? Porque eu posso fazer desenho também. Eu escrevi vários contos lá. Contos? Mas como assim contos? Contos para poder explicar até onde esses caras são possíveis de agir. Mas a senhora escreveu contos? Escrevi. Mas por quê? Porque foi uma forma educativa, didática, facilitadora da população compreender o local, a forma, o ambiente, o como, o onde e o com quem esses criminosos podem estar agindo. Para vocês terem uma ideia, eles conseguem colocar sensações na pele. Não sou eu que estou falando isso, não, são as vítimas, tá? Acesse lá que você vai ver. Ou então acessa meus programas anteriores, que elas falaram isso aqui dentro da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Eles sentem coceiras no rosto e daqui a pouco eles sentem como se tivesse coceira dentro dos olhos, dentro do nariz. Por quê? Porque eles sentem o maior tesão de talvez passar desta forma, passar entre aspas, né? Fomentar, dar uma possibilidade da vítima contrair o vírus do Covid. Mas, pelo amor de Deus, isso é muito. Não é muito não, isso é verdade, tá? Acessa os relatos. Acessem os relatos. Acessem os relatos. Ok? Você sabe que se você coçar com a sua mão suja, porque às vezes você está no metrô, você está no ônibus, você está dentro de casa, mas você não está direto com a mão dentro do álcool, tá? Você pode passar álcool na sua mão de 3 em 3 minutos, mas uma hora você vai pegar numa coisa, né? E se eles estiverem dentro de uma ação coletiva, vamos espalhar o vírus, é assim que as pessoas contraem. Não, mas eu não estou acreditando nisso, professora. Conversa com a vítima. Porque se eles podem torcer ossos, músculos, dar fisgada no tornozelo, nos braços profundas, nos seus nervos dentro do dente, dentro do seu cérebro, a moça lá da instituição científica, a primeira tortura dela, oficial, digamos assim, além de todas as torturas, mas usando essa tecnologia, foi dentro do cérebro. Ela passou uns 6 meses levando pontada dentro do cérebro. E tem mais, essa rádio pirata aí que eu falei, eles enviavam tecnologicamente a audição para dentro do cérebro dela, ela escutava eles conversando de maneira enlouquecedora dentro da cabeça dela. A história dela vai virar um filme, tá? A história dela vai virar um filme. A história da funcionária de uma instituição científica que pediu ajuda a tudo e a todos, dentro da instituição, com o padre que ela é católica praticante, com a família, com as redes sociais, com amigos, com profissionais, e todos falaram a mesma coisa. Isso não pode ser, você arruma uma prova e etc. Só para você ter uma ideia, fora do Brasil, está tendo uma associação das vítimas que são consideradas com algum problema psicológico ou psiquiátrico, porque elas estão relatando essa tortura. Porque como não tem nada para explicar fisicamente ainda, as vítimas não estão conseguindo atrair os profissionais para fazer isso, o que ocorre? Não tem prova. Quando elas relatam, elas são consideradas como pessoas que têm algum problema mental, né? Psicológico, mania de perseguição. E isso aí é a mesma coisa como se você falasse assim, olha, o Santos Dumont fez um avião. Aí as pessoas, mas é impossível voar um negócio desse peso. Isso aí deve ser uma coisa fantasmagórica. Então esse Santos Dumont está perturbado, me dizendo para a população do mundo que ele vai botar um avião para voar. Esse cara é doido. E é isso. Não tem loucura, não tem magia, não tem invenção, não tem histeria coletiva, tem
tecnologia que a população não está acessando. E através do nosso programa, nós vamos denunciar todos os sábados. Nós estamos saindo, semana que vem já está finalizando a nossa temporada de trabalhos educativos junto ao Carnaval. Em breve vai entrar aqui o pessoal da área de esportes, futebol, Flamengo, Vasco, e nós vamos denunciar. Denunciamos junto aqui os carnavalescos, os presidentes estavam aqui sentados na minha mesa, aqui no estúdio da Band. E eles acompanharam a minha fala. E em breve vai ser o pessoal dos esportes. Eles têm que saber que eles estão vulneráveis a isso. E aqui nós encerramos o nosso programa de hoje, desse sábado, deixando com vocês um alerta. Fique ligado, pesquisem, informe-se que até a vacina que vocês podem tomar pode estar sabotada. Não sou eu que estou dizendo isso, não. São as vítimas. Acessem crimes psicotrônicos, crimes cibernéticos e psicotrônicos e Brasil com Z, TIS. E até o próximo sábado com o programa Por Dentro da Sustentabilidade. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.